96. Relotec, venda e conserto de joias e relógios. Lá você compra relógios em até 5 vezes sem aumento. Relotec, Avenida 1º de Junho, 322, Centro, Divinópolis. Série única, sua próxima camisa. Camisaria masculina, adulto, juvenil e infantil em malhas diferenciadas. Fábrica e pronta entrega. Rua Goiás, 2054, Centro. Fone 3222-2277. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Está começando mais um programa Projeto Futuro. Nos reunimos uma vez mais para estudarmos a doutrina dos Espíritos. Seja bem-vindo a esta grande sala de aulas. O programa Projeto Futuro é produzido pelo CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, e tem o apoio da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Tenham todos um bom dia. Enxertia divina. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível que haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. Repara atentamente quantas vezes o sublime semeador te convoca ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de companheiro, amanhã será um livro amigo, depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante do caminho. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas se a incredulidade por enquanto te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará inútil, porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Bom dia, ouvintes do programa Projeto Futuro, ouvintes da Rádio Minas. Nós estamos começando, nesse sábado, mais um programa Projeto Futuro. E hoje nós vamos conversar no primeiro bloco com a Mara. Nós vamos falar sobre o tema realização. Bom dia, Mara. Bom dia, Naim, tudo bem? Tudo bom. E eu gostaria de lembrar aos ouvintes, aqueles que quiserem participar conosco, nos mandando sugestões, nos fazendo perguntas e também deixando os seus nomes para concorrer ao sorteio de um livro espírita e da revista espírita no final do programa. Basta ligar para nós através dos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Mari, com relação à realização, a palavra realização já abre um campo imenso, Mas com a gente certeza. pensa, realização através de quê? Em que sentido? Realização em cima da ação. Ação. Realização. Então, tudo que se faz, Naim, é necessário que nós nos mexamos, Que a gente tenha atividade
não nessa acomodação que a gente fica no nosso dia a dia. E o nosso trabalho de hoje, exatamente falando sobre trabalho, que está todo dentro do livro O Consolador, com Emmanuel, através do Chico Xavier, vem nos falando muito isso. Nesse processo nosso do caminhar deste momento, a gente vai observar que tudo na nossa vida é um ato, é ação, é atividade, não é inação. Não é algo que vai ficar parado esperando as coisas acontecer. Eu sou o meio para o meu autoaperfeiçoamento. E a gente para observar o mundo de hoje, né, Mara? A gente vê o quanto o ser humano precisa trabalhar, o quanto o ser humano precisa crescer. E por falar nisso, como é que nós devemos entender, no caso, essa autorrealização? Isso. E a salvação da alma, que o pessoal fala tanto da salvação da alma nos dias atuais. Como consegui-la? Olha que interessante, que no nosso decorrer da nossa vida, por uma questão de cultura, por uma questão de acomodação mesmo nossa, nós achamos que estamos sendo salvos. Nós seremos salvos. Salvos de quê? Primeiro nós temos que perguntar. Não é isso? E a ideia de que essa salvação venha, nos traz algo assim meio acomodado, meio piegas, e não é algo piegas, não é fanático, nem sentimentalista, beatitude, não é isso. É algo que tem tudo de organizado. Essa situação, ela é real, ela é objetiva. Se raciocinarmos que aqui, nessa terra, nós estamos como viajores. Ninguém salva ninguém. Porque salvar traz ideia de comodismo. Está entendendo aí como é que a coisa funciona? Não é alguém vai me salvar. Acima de tudo é preciso que eu queira, já precisa da ação, sempre a ação, eu quero. Não adianta, você não vai me salvar de alguma coisa se eu não quiser. E que salvação? É uma questão de raciocínio, nós temos que raciocinar, sair dessa ilusão de que algo vem de cima para baixo. Nós é que temos que ascender, que subir, de procurar realmente bater, como diz Jesus. Bateis e abre-se-vos-á. Quer dizer, eu reflexiono, preciso e passo à ação. Salvar é a iluminação em nós mesmos para adquirirmos aquisições mais elevadas. Para sairmos desse meio que hoje nós nos encontramos, para, inclusive, o progresso material. Porque senão vamos ficar sempre dando voltas, num círculo. E nós não somos só o que nós temos aqui. Nessa terra é muito limitado para nós. Imagina, Deus, essa maravilha, criando esse universo, nos dando possibilidade de raciocinar. E a gente fica preso no nosso mundinho pessoal. Muito fechado. Exato. E é interessante essa palavra, né? Como você disse, salvação. Parece que a gente está perdido, né? Eles vão salvar, mas salvar de quê? Se Deus é nosso Pai, a gente está perdido? Não tem como, né? É um contrassenso, né? Porque ninguém sai de Deus, né? Não que a gente esteja fazendo parte de Deus, não é isso, mas, ou seja, Deus está em toda parte. Com certeza. Por onde estivermos, Deus vai estar do nosso lado também. Né? Olha, não tem como a gente se perder desse Pai tão amoroso, né, Mara? Não tem como não, só se quiser. Agora, como mãe, nós quando adquirimos a paternidade, a maternidade, um pai não abandona seu filho, em espécie alguma, com todas as suas deficiências aqui nessa terra. Agora imagina esse ser, essa energia que está aí, criando essa maravilha toda a nossa volta. Nós estaremos abandonados, Naim? Só se nós quisermos. E eu lembro de Emmanuel, quando ele fala sobre a salvação, até colocando frisando mais, como você disse, né, que a palavra salvação, às vezes a gente entende mal essa palavra e parece que a gente está no comodismo, né? Eu quero ser salvo
porque aí não precisa fazer mais Com nada. certeza, é mais cômodo. Aí ele fala, dá um exemplo de um navio que foi salvo de uma tempestade. Ou seja, ele precisa seguir viagem. Né? Ou seja, ele não chegou no porto, ele foi salvo daquela tempestade, mas ele precisa percorrer todo o caminho para chegar na meta dele, né? Com certeza. Assim, na nossa existência, né? Quando a gente acaba sendo salvo, com a nossa ajuda, claro, né? Com o nosso esforço pessoal, de algum problema, de alguma dificuldade, a gente tem que continuar. Porque dá a ideia, por exemplo, no caso, aproveitando o nosso companheiro Emmanuel, né? Esse navio, ele fez todo o esforço, ele teve todo o objetivo, ele teve toda a garra, vamos dizer assim, e o conhecimento. Porque como eu vou adentrar dentro para um determinado objetivo, se eu não conheço o caminho, o percurso? Então, eu sei que haverão dificuldades, mas o que acontece? Se eu estou preparado, se eu quero, eu consigo vencer. Então não fica uma coisa muito aleatória. Quando fala assim, ele foi salvo, parece que uma mão chegou lá, pegou e colocou numa outra situação. Não é essa. Ele enfrentou a tempestade com bastante firmeza, com bastante segurança. Ele se muniu de determinadas ferramentas, de determinadas condições para que ele passasse por aquilo. E assim somos nós. Não seremos diferentes. Se um navio, imagina nós. Pois é, e os nossos amigos espirituais, eles têm alguma participação ativa no trabalho da nossa iluminação pessoal? Temos sim, Naim. Todos nós temos amparos. Temos amparo. Aqui, neste momento, quem que, quando precisando de ajuda, não busca um amigo, e a nossa escolha não recai sempre naquele que tenha mais maturidade, sensatez, equilíbrio, para nos orientar, ouvir e entender. Em momento algum, Naim, nós estamos sozinhos, neste universo, em momento algum. Agora, a busca é nossa, é sempre um processo de ação. Sabe, é interessante, tem hora que nós até acomodados naquela ideia de salvação, né, de acomodação, a gente assusta. Porque a tendência do ser humano é acomodar-se. Não precisa falar, se a gente senta em frente à televisão, a gente passa horas. Mas se for para sair, para fazer algo em prol de alguém, nós encontramos 1001 empecilhos. Porque nós trazemos essa acomodação dentro de nós. É uma questão de desde muito tempo atrás, de algo não raciocinado, de algo incutido em nossa cabeça, de que vamos esperar para ver o que vai acontecer. Agora, a busca é nossa. É necessário que se faça essa sintonia. O esforço deve ser constante. Este estado beatífico, né, não existe para nossos amigos, que também têm seus afazeres. Quer dizer, os nossos amigos espirituais, eles não estão por conta de toda hora olha, ele vai pisar errado, vai lá tentar desviar do caminho. A evolução se faz aqui, se faz no plano espiritual. Eles são os nossos amigos espirituais, mas não estão à nossa disposição. De jeito nenhum. Nós temos o nosso livre-arbítrio de escolha, de posição. É claro que as boas intuições, e é necessário que eu abra canal para isso. Não adianta, se eu não quiser conversar com você numa sintonia, nada vai me fazer. Nada. Você pode me dar 1001 conselhos, que se eu não quiser ouvi-lo, eu não vou ouvi-lo. É preciso que eu me sintonize, que eu queira, que eu entenda, que eu busque para que isso se dê. Assim também com os nossos amigos espirituais. Eles estão a todo momento, essa interação dos dois planos está aí. E nós, a todo momento, nós estamos sendo trabalhados. Basta que queiramos. Às vezes a gente ouve pessoas falando, mas eu preciso receber uma graça de Deus. Deus concede realmente esse favor que nós chamamos graça? Olha, é muito interessante. Ele concede sim, Naim. Agora, veja bem, a todo momento nós estamos tendo essa graça de Deus. Basta nós olharmos à nossa volta, a natureza física ou invisível, o ar, a água, a terra, o sol, tudo é vital para nós, já reparou? É vital para nós. A roupa é vital, ela é necessária, a comida é necessária para nos manter em pé e devidamente munidos, né, de uma certa apresentação. Agora, o ar é vital, a água é vital, a terra é vital, o sol é vital.
Você quer graça maior do que isso? Nós temos todos os recursos necessários à nossa volta. Basta nos sensibilizarmos para isso. Então, que graça que nós estamos querendo? Nós temos o medo, a perda. Quando nós temos alguém doente ou outra situação financeira, o dinheiro é necessário? É importante, sim. Agora, como? Como se ter isto? Como fazer? Fazer o que com isto? Em cima desse processo é que nós vamos às vezes cair. Infelizmente, muito poucos não observam esses favores do Pai Maior. E debaixo de um egoísmo, olham somente para as suas preferências, para os nossos imediatismos, posição social, dinheiro, é o que manda, é o exterior. Deus passa a ter uma forma quase que humana, né? Eu vou trocar com Ele, eu te dou isso e você me dá aquilo. Sabe, não tem como. É como se um pai estivesse favorecendo um filho mais do que o outro. As nossas aquisições deverão acontecer pelos nossos valores e nossos esforços. Não tem outro jeito. Jesus trouxe toda essa mensagem no Evangelho. Ele não proibiu a riqueza, pelo contrário, é o desmando que se tem com ela. Nada nos é proibido. Nos é proibido, de alguma forma, bem entre aspas, aquilo que vai fazer mal a mim e a outrem. Ou a esse planeta no qual nós estamos nele. Eu achei interessante que você falou com relação às condições que existem no planeta para a gente estar vivo, né? Tudo isso já é uma graça de Deus. Nossa, imenso. Interessante, a natureza nos mantém vivo. E apesar de tudo isso, a natureza é linda, né, Mara? O cenário do nosso planeta é muito bonito. Olha, né? Eu falo que é um retrato de Deus. É um retrato de Deus. Na simplicidade, tem um companheiro uma vez nos disse que olhássemos uma flor para percebermos a obra divina. Olha a delicadeza, os tons, os matizes, tudo que nos cerca. Naim, deixe de respirar. Alguém faça um teste. Deixe de respirar. Tente. Nós não conseguimos 1 minuto. Nós não conseguimos, no entanto, nós conseguimos ainda termos algo, possuirmos como uma roupa, um alimento. Às vezes passamos até sem ele. Agora, sem alimentarmos, nós passamos alguns dias. Sem água, não. Então, que graça maior do que isso aí? Pois é. E essa nossa, através de tudo isso que Deus nos concede para a gente conseguir se auto-iluminar, será que é possível, Mara, nesse fator da nossa auto-iluminação, a gente conseguir, né? Ou seja, essa nossa auto-iluminação, ela pode ser conseguida apenas com o trabalho de uma única encarnação na Terra? Não, é muito lento. É muito lento, sabe, Naina? Se nós buscarmos a nossa história, a nossa caminhada aqui nessa terra, olharmos um pouco para trás, não muito tempo, nós estamos ainda saindo da nossa instintividade. Quantas encarnações estamos atravessando para nos melhorarmos? Às vezes a gente diz, né, o ser humano é um animal racional, mas poucas vezes a gente age com a razão, né? A gente tem a razão, mas não usa ela. Não usa, muito mais ainda. O instinto está falando em nós. Basta que nós percebamos um pouco de nós mesmos, sabe? Quantas vezes a gente para se analisar? Quantas vezes? Quantas vezes nos perguntamos, quem sou eu? Qual é o meu objetivo aqui? Por mais simples que ele seja. Não é missionário, não. É cumprir a paternidade, a maternidade com seriedade. É ser um bom profissional, honesto, digno, é não passar por cima de alguém para que eu consiga a minha melhora. A gente tem que analisar isso com tranquilidade. Jesus nos dizia, orai e vigiai. E nos também concita ao perdão. Por que ele fez isso? Será que é só o perdão para com o outro? Mas também o auto-perdão, a auto-iluminação é uma busca da nossa intimidade. É uma necessidade nossa. Olha, nós trazemos, e todos nós, talvez por mais simples que sejamos, nós já percebemos em nós orgulho, egoísmo, vaidade, isso é latente. Estes não valores nos têm comprometido muito a existência. Quanto tem se feito em nome
desses nossos 3 elementos, como diz no Evangelho de Jesus. O orgulho é o pai de todas as não virtudes. Tudo decorre dele. Eu mato, eu roubo em nome dele. Então, essa autoiluminação, ela é de dentro para fora. Se um dia, se ainda nós quisermos buscar de fora para dentro, nós estaremos muito longe dessa nossa autoiluminação. E como é que nós devemos entender esse trabalho, o nosso trabalho de purificação aqui na Terra? O trabalho de purificação na Terra, Naim, tem se dado através de muitas amarguras e sofrimentos. Nosso planeta é um planeta de provas e expiações, e não há quem não diga que não seja assim. Nós temos visto catástrofes, nós temos visto situações dificílimas à nossa volta. Ainda tem muita dor, né, Mara, no planeta, né? Muitas doenças. Descobre uma coisa aqui, aparece outra lá. Por quê? Por quê? Considerando que esse planeta que nós habitamos é dessa forma, um mínimo de sensibilidade, Naim, nos mostra que basta olharmos, lançarmos um olhar ao nosso redor, para que nós percebamos que seria bom que nós saíssemos dessa nossa periferia, sabe, desse nosso egoísmo de olhar só para nós e buscássemos aquilo que a traça não corrói, como diz Jesus, o real tesouro do coração. Este ninguém tira. Todo o resto está circunscrito, está ainda afeito a ser tirado. Principalmente nessa fase de transição que o planeta está atravessando. Muito desemprego. É claro que está melhorando aí, não é uma visão negativista. Absolutamente. Nós temos certeza que tudo é para melhor. Tudo, até o mal, até a dor. É com a dor que nós aprendemos, como diz nosso amigo Leon Denis. É pela amiguinha dor é que nós vamos caminhando. E como você lembrou, o planeta está bem melhor. Né? Com certeza. Está cada dia melhorando. Com ainda certeza. Há sofrimento, ainda há muita dor, mas sim, está melhor. Sim, né? Muita coisa boa. Olha para trás, vê o tanto que nós já caminhamos, o tanto que nós crescemos. A tecnologia está aí nos oferecendo. Hoje aqui eu posso fazer uma cirurgia, né? Um profissional, em outra situação, longe. Alunos que assistem uma cirurgia através de um computador, através de uma situação bastante avançada. O que está avançando um pouco mais lento ainda é a questão de dentro, da moralidade ainda, não dessa moral falsa, né, dessa falta de ética fingida, não, mas aquela que você vai trabalhando com tranquilidade, com respeito, com conhecimento. É aquela de fazer o bem pelo amor, por amor ao bem. Sem né, olhar a quem. E a gente falando de evolução, de autoiluminação, como é que a gente deve, Mara, então, iniciar esse trabalho de iluminação de nós mesmos? Olha, nos orienta Emmanuel que o autodomínio, ele disciplina os sentimentos egoísticos e inferiores, a começar por exterminar as próprias paixões, a ganância, o poder, o medo, sabe? Isso aí é difícil, né, Mara? Olha, por isto é que nós ainda estamos no planeta como estamos. A caminhada, ela é difícil. Sabe por quê? Natureza não dá salto. É muito mais fácil você vencer o exterior do que o interior. O nosso mundo interior ainda é de muita trovoada. A gente conhece o universo, o macro e muitas vezes o micro, vencendo doenças, mas nós não conhecemos a nós mesmos. E por não conhecermos a nós mesmos, a gente se atrapalha. Muitas vezes nos comprometemos através desse não auto nos conhecer. Sabe? É necessária essa busca dentro de nós. É necessário, é muito importante que isso aconteça. Parar um pouco, sair dessa necessidade de ter, ganhar. E uma hora você para, nem que seja forçado, através dos cansaços, da estafa, do estresse, da depressão, tão em moda, se é que isso possa chamar de moda. E aí é a hora de repensar a nossa história, de ver que o conhecimento,
é fundamental na nossa vida, Naim. É a porta amiga que nos conduz aos raciocínios mais puros, como nos diz Emmanuel, na reforma definitiva do nosso íntimo. E depende de nós isto. E nós temos, como nos disse a leitura primeira, quando você leu, através de um livro, através de reuniões, através de grupos. Tanto o bem está esparramado em todo lugar. Mãos amigas estão a toda hora nos oferecendo ajuda. Em todos os lugares. Ser cristão é estar em todo lugar. E como você disse, nesse trabalho de autoiluminação, de autopurificação, a gente precisa parar de vez em quando para se perguntar, né, quem sou eu? Com certeza. Mas essa é uma das perguntas mais difíceis de se responder, né, Mara? Quem sou eu? De repente nós vamos encontrar com aquele Naim, com aquela Mara, assim, que a gente não vai aceitar muito bem, mas que é necessário. É o caminho, é como diz Jung, é a sombra e a luz. Nós trazemos a sombra e a luz. Agora a luz clareia a sombra. Não deve ser o contrário. Nós trazemos nós somos duais, trazemos essa dualidade. E é necessário que a gente conheça para que haja esse interagir. Quando você conhece, você perde o medo, porque nós somos capazes de vencer isso tudo. Basta querer. Mara, eu gostaria de te agradecer pela sua presença aqui, por esses esclarecimentos. Ok, Naim. E espero que você esteja o mais breve possível aqui conosco de novo. Vai ser um prazer para nós, tá, Naim? Tudo bem, agora são 10 horas, nós vamos aos nossos comerciais e voltamos daqui a pouco conversando com o Zé Amaral. Carroceria Silva, carrocerias e baús de alumínio. Avenida Brasileira, 39, saída para Oliveira. Fone 3212-2534. Cicli Alves é sinônimo de bicicleta. São 50 anos de tradição. Avenida Rio Grande do Sul, 547 no centro. Telefone 222-1599. Lembre-se, bicicleta é com a Cicli Alves. Show de ofertas Fátimas Designers. Cortinas, tapetes, persianas. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 213-1490. 213-1490. Fátimas Designers. Goiás, 1009 Centro. Quase esquina com Bahia. Estamos aguardando a sua ligação. Nossos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Ligue. Um pão de queijo quentinho, não tem hora e nem lugar. Pão de queijo Arraial de Minas, que é bom de saborear. Com suco, café ou chá, ele fica bom demais. É costume de toda a gente, tradição de Minas Gerais. Pão de queijo Arraial de Minas, genuinamente mineiro. O pão de queijo Arraial de Minas fica na rua Capitólio, 759, no bairro Santo Antônio. Teleentregas 214-3796. Relotec, venda e conserto de joias e relógios. Lá você compra relógios em até 5 vezes sem aumento. Relotec, Avenida 1º de Junho, 322, Centro, Divinópolis. Série única, sua próxima camisa. Camisaria masculina, adulto, juvenil e infantil em malhas diferenciadas. Fábrica e pronta entrega. Rua Goiás, 2054, Centro. Fone 3222-2277. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288.
são 10 horas e 4 minutos, nós estamos de volta com o programa Projeto Futuro. E a partir de hoje, todo sábado a gente vai começar a fazer propaganda de alguns livros. Hoje nós vamos falar do livro Grandes e Pequenos Problemas, escrito por Angel Agarro. Esse livro ele esclarece o homem sobre as verdades transcendentais do espírito, objetivando preparar a humanidade terrestre a considerar com uma elevação maior as questões individuais, coletivas e sociais sob a ótica da moral cristã. Esse livro apresenta 10 capítulos divididos em vários itens sobre a influência do espiritismo no mundo, a justiça, amor a Deus, a bondade, a paz e os problemas sociais. Considera que o homem deve lutar pelo autoaprimoramento a caminho da evolução. Então esse livro se chama Grandes e Pequenos Problemas. Bom dia, Naim. Bom dia, ouvintes. A gente estava conversando com a Mara antes, no primeiro bloco, sobre esse crescimento, sobre a necessidade de autoiluminação, falando sobre o conhecimento também. E em matéria de conhecimento, qual que é a maior necessidade do ser humano? A maior necessidade é aquela que a gente ainda não consegue muito fácil, né? É o conhecer-se a si mesmo. É uma tarefa que foi proposta já nos tempos de Sócrates, né? Quando Sócrates colocava conhece-te a ti mesmo, ele estava exatamente fazendo uma mudança radical de paradigma, porque antes os seres humanos estavam muito mais preocupados com aquilo que estava externo a eles do que com aquilo que era ele. É o tornar-se sujeito e conhecer essa subjetividade. Então, a partir daí, de lá para cá, a gente tem essa nítida impressão de que a tarefa mais importante, talvez agora, do ser humano, que nós ainda estamos pelejando para ver se dá conta de conseguir, é conhecer a nós próprios. E é bem difícil, né? Nossa. Ainda é bem difícil, né? E tem sido falado, como você disse, né? Desde Sócrates tem se falado desse autoconhecimento. Mas por que os habitantes da Terra eles têm sido tão lentos ainda na solução do problema desse autoconhecimento? Justamente por isso, porque tudo que está relacionado com ele, quando a gente reencarna, a gente entra no mundo material. Naturalmente, você está no mundo físico. E há necessidades de manutenção desse mundo físico. Então você fica muito mais preocupado com o externo do que com o interno. A nossa tecnologia é toda voltada para o externo. E a cada dia que passa a gente está voltando cada vez mais para o externo. O que é um computador hoje? Um computador hoje é um cérebro, entre aspas, humano, né, para exatamente guardar as nossas memórias. Tudo quanto há que você quiser, por exemplo, aprender, você vai lá, faz um arquivinho e deixa lá. No dia que você precisar, você vai lá e busca. É uma extensão do cérebro humano. Quer dizer, com a rede mundial, internet, então, nossa, isso aí tomou uma conotação completamente diferenciada. E para que serve o cérebro humano? Simplesmente para armazenar ali e pronto. Não, na hora que eu precisar, está lá. É só eu abrir e procurar que está lá. E o cérebro humano fica preocupado mais com as coisas externas. Então nós desenvolvemos sempre o lado externo. A nossa vida gira em função disso. Você não consegue se enxergar no processo. Às vezes é muito difícil a gente tomar consciência de que a gente está aqui e agora. Você pega um exemplo claro, num dia de semana, 2h30 da tarde, 3 horas da tarde, na hora do rush mesmo, na hora do pega, né, maior. Se você dá um tapa no peito de uma pessoa entre a 1º de junho com a Goiás, que é o movimento maior que a gente pode ter aqui, e pergunta o nome dele, como é que você se chama? Ele leva uns 3 a 4 segundos para entrar no ar. Para perceber o que está acontecendo. Para perceber o que está acontecendo, para perceber que é ele que está ali, que ele tem um nome que precisa ser colocado. Porque ele está vivenciando todo um mundo externo a ele. Ele não pensa nada a respeito disso. E outra, nós somos péssimas companhias para nós mesmos. Se você quiser fazer um teste, é fácil. Você vai ir para casa e tenta passar, no mínimo, 5 minutos com você mesmo. Você chega na sua casa, senta na sua cama, não pode ligar rádio, não pode ligar televisão, não pode colocar nada. Você vai simplesmente ficar com você mesmo. 2 minutos depois você já está desesperado, olhando para tudo quanto é lugar, para ver se você exterioriza, para ver se alguma coisa acontece de fora para dentro. Você é péssima companhia para você mesmo.
Quer dizer, os corretores de imóveis, por exemplo, têm às vezes observam que a pessoa, quando vai olhar um apartamento ou uma casa qualquer, a primeira coisa, a pessoa não está preocupada com a casa, a pessoa está preocupada com a vista que a casa proporciona. Ele vai entrando num quarto assim, ao invés de ele olhar a parede, a qualidade do taco, a qualidade do teto, do lustre, se tem, ele já vai correndo para a janela e abre a janela para ver o de fora. O que tem lá fora? O que tem lá fora. Se tiver uma parede de todo tamanho na frente, não, isso aqui eu não gostei. Por quê? Porque nós vivemos para fora, nós vivemos para fora de nós. Nós temos muita dificuldade de interiorizar o nosso pensamento, de nos descobrir, né, nesse mundo, nos descobrir vivendo, nos descobrir, né, porque tudo contribui para que a gente viva essa exterioridade e não uma interioridade. E no nosso planeta, Zé Amaral, existe outras fontes de conhecimento para essa iluminação dos homens, além dos ensinamentos que foram deixados por Jesus no Evangelho? Essas fontes estão presentes na nossa vida todo instante. Quem tem olhos de ver, vê essas fontes de iluminação, de autoiluminação, em qualquer esquina. Sempre tem alguém que está vivenciando isso aí, que está tomando consciência de si, que está tomando consciência do seu projeto existencial, que assume esse projeto existencial consciente, com o pé no chão, e que sabe que caminho que vai dar, onde que vai dar esse caminho, e que ela quer esse caminho, e que opta conscientemente em trilhar esse caminho. Está cheio. Se você pega na história, então, nossa senhora, a gente tem muita coisa boa. Todos os grandes mestres, Confúcio, Buda, Maomé, todos eles têm essas luminosidades, cada um ao seu modo, cada um à sua maneira de interpretar a realidade, mas eles dão contribuições valiosíssimas para todo e qualquer ser humano, né, que quer se iluminar. Aliás, é importante que você conheça todos eles. Quando se fala, por exemplo, do Evangelho de Jesus, é que é um consenso quase que lógico, principalmente, e aqui a gente fala principalmente porque é realmente a parte que mais importa, o ensinamento moral de Jesus. O ensinamento moral que Jesus colocou na prática e que os discípulos anotaram para deixar para a posteridade, é algo que transcende a toda e qualquer concepção humana até então. Então, por isso que marcou, divide o tempo em dois, e representa para o mundo ocidental uma coisa extraordinária, e o respeito do mundo oriental, através disso, representado muito bem por Mahatma Gandhi, que quando leu a Bíblia disse assim: meu Deus, como é que uma árvore dessa pode gerar um fruto igual a esse? Ele estava se referindo à violência e a violência da Inglaterra, a dominação, né, da Inglaterra. Quer dizer, e eles se diziam cristãos, e ele, como hinduísta, na hora que leu a Bíblia, falou assim: mas como é que pode? Ou seja, um Mahatma Gandhi, que já estava no processo de iluminação, de autoiluminação, pela própria religião dele, o hinduísmo, na hora que lê uma Bíblia, ele se reconhece e reconhece a capacidade de iluminação de um Jesus de Nazaré. Então, é só abrir o olho. As fontes de autoiluminação estão aí, para todos nós percebermos. Desde a visão de uma criança de jardim de infância que vira para uma pessoa adulta e fala frases que deixam ela até tonta, tentando entender o significado daquela frase, quanto também anciões que estão no nosso mundo falando coisas que a gente às vezes só aprende com o coração. Então a gente está mais preocupado às vezes de utilizar a racionalidade, mas ele está falando com sentimentos, né? Quantas coisas a gente vê no mundo. Domingo passado, inclusive, a gente pode até citar o programa Globo Rural. Crianças, numa palavra, quem assistiu vai estar exatamente entendendo direitinho o que a gente está falando. A vida simples do campo, a vida simples da roça. O pessoal foi fazer uma matéria sobre fazer broa de milho, broa de fubá. E a criança que estava ali, a felicidade da celebração, a celebração de depois que a broa estava pronta, e ela come aquilo ali com aquele gosto, o repórter chegava perto dela, e aí? Ela só tinha uma palavrinha: bom, bem mineiro. E esse bom, para quem entende a autoiluminação,
sabe o que é ser feliz, sabe o que é felicidade, o que é sentimento de estar conjuntamente com a família, celebrando a vida, celebrando o que é ser um ser humano, que é se alimentar junto, que é comungar com as pessoas que estão ali. É uma comum união, é uma união comum entre todas as pessoas que pensam da mesma maneira. Isso é bonito. Para quem entende, isso aí é motivo de autoiluminação, é valorização da nossa cultura, da nossa identidade, da maneira de ser um ser humano, por excelência. Zé Manuel, como eu estava conversando com a Mara no outro bloco, falando também, né, desse crescimento, dessa autoiluminação, ela deixou bem claro que não é possível para o espírito ele se autoiluminar em uma única existência, né, em uma única reencarnação. E talvez até baseado nessa questão, o Emilson Cardoso Gonçalves, do bairro Bela Vista, ele faz a seguinte pergunta: qual que é a diferença entre reencarnação e ressurreição? A diferença é quase que nenhuma, porque é o seguinte, é questão de vocabulário, e você tem que ir ao tempo para você conseguir entender. O que é que significava a ressurreição na época de Jesus, lá na época de Jesus? Ela tinha o sentido de reencarnação. Só que a palavra reencarnação ela foi criada no século passado para exatamente especificar melhor aquilo que houve, aquilo que tinha sido distorcido no sentido de ressurreição. Porque a palavra ressurreição quer dizer ação de ressurgir. Só que a ação de ressurgir para o povo hebreu, a palavra ressurreição é genuinamente hebreia, está ali naquele meio, o que acontecia? Eles tinham uma noção do que era a ressurreição. Por exemplo, Jesus estava lá pelas bandas de Cesareia de Filipe, e de repente ele para e pergunta aos discípulos: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Ou seja, ele estava perguntando o seguinte: o que o povo fala de mim enquanto ser humano, encarnado? Filho do Homem, ele se referia ao Filho do Homem de carne e osso. O que o povo fala de mim? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista. O que estava acontecendo na cabeça desses discípulos? Eles sabiam que alguém que havia vivido antes podia tornar a viver num outro corpo. Então daí o sentido da resposta, porque uns dizem que o Senhor é Elias. Elias viveu 700 anos antes de Cristo. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, outro profeta que viveu antes de Jesus. Outros dizem que o Senhor era João Batista, também nessa época já tinha morrido. Quer dizer, então está caracterizado que o sentido da palavra ressurreição naquela época era a ação de ressurgir, mas só que eles não entendiam como é que a coisa se fazia, como é que a coisa se dava. É daí que vem a necessidade de se criar uma palavra nova para dar um sentido novo, porque a palavra ressurreição ficou apenas no sentido, né, místico do termo, e que não representa o que é realmente a reencarnação, a ação de um espírito que sai do corpo, passa um tempo no mundo espiritual e depois retorna à vida, né, vida corporal, através de outro corpo. Então a palavra reencarnação, ela define melhor esse mecanismo. É reencarnação, ação de reentrar na carne. Aí fica mais específico. Voltando, né, ao nosso assunto dessa necessidade de iluminação, de crescimento, perante essa necessidade de iluminação, Zé Manuel, como que nós devemos interpretar a ansiedade de algumas pessoas com relação aos fenômenos espirituais? Esses fenômenos espirituais em si, eles auxiliam nessa necessidade de iluminação? Né? Foi uma etapa no século passado para que se houvesse, por exemplo, pelo menos uma tomada de consciência a respeito dos fenômenos espirituais, porque em todas as épocas da humanidade sempre houveram fenômenos dessa natureza, desde os primórdios dos tempos. Se você for fazer uma escavação paleontológica, aí você vai ver que já existiam rituais, né, de culto aos mortos, né, e essa comunicação com os mortos já existiam lá. Então os fenômenos espirituais pululam desde que o homem é homem. Só que é o seguinte, no século passado isso ficou muito mais forte, exatamente foi como se fosse um ruflar de tambores mesmo. É chegada a hora, porque o homem já está aparelhado cientificamente, já está aparelhado filosoficamente, já está aparelhado de sentidos para descobrir essa nova realidade. E aí foi a fenomenologia espírita começa a se espalhar pelos 4 cantos da Terra.
só que agora com sentido. E o pessoal foi e pesquisou e fez as pesquisas que tinham que ser feitas. Agora, isso não quer dizer que é o seguinte, esse tipo de fenômeno, esse tipo de postura, só fenômeno, continua hoje eficaz. Não continua. Uma pessoa que não acredita, uma pessoa que não quer saber, você pode fazer materializar um espírito na frente dela que ela fala, é truque. Está cheio de acontecer. Então, há hoje uma necessidade muito maior de buscar a compreensão, a possibilidade. E aí você tem 1001 maneiras de compreender isso aí. Inclusive tomando como referência as ciências que são chamadas as ciências de ponta, as ciências ortodoxas de ponta. Quando você pega uma física quântica, por exemplo, todo indivíduo que sinceramente mergulha na física quântica, ele acaba como místico. Porque ela desemboca na mística, ela desemboca em outras dimensões que o indivíduo não é capaz de negar, porque salta-lhe aos olhos essa realidade extra-dimensão física. É a parafísica. Então, tem que pegar exatamente agora no seguinte, no racional, no emocional, na sensibilidade. O fenômeno já não tem tanto mais glamour como teve a necessidade no século passado, que foi para a rua Flávia, foi um homem da cobra que fica na esquina, por aqui, vai juntando gente, chamando atenção, vai juntando, é chamar atenção, é um chamamento. Depois que passa essa fase, aqueles que realmente entenderam o porquê daqueles fenômenos ficam e vão mergulhar profundamente para descobrir, atrás desse fenômeno tem causas que eu quero descobrir quais são, e aí mergulham. E um deles foi Allan Kardec, que é o professor Hipólito Leon Denis Arrivai, e deu origem ao Espiritismo. E hoje a gente já fala de parapsicologia, que é capaz de estudar esses fenômenos que acontecem aqui ou ali, né, mas cada vez mais com mais raridade. Por quê? Porque já não há necessidade mais de chamar a atenção, né, da forma que foi necessário no século passado. A gente vê, Zé Amaral, algumas vezes as pessoas falando, mas fulano precisava agir de uma maneira mais coerente, de uma maneira melhor, e a gente ouve falar, ele precisa ser doutrinado, então ele precisa ser evangelizado. Existe alguma diferença entre doutrinar e evangelizar? Doutrinar, você está preocupado simplesmente em fazer prosélitos, ou passar a doutrina para o outro, fazer que o outro engula essa doutrina de qualquer jeito, até numa forma quase, em alguns casos, desrespeitosa. Isso quer dizer o seguinte, quando a pessoa só encara por esse lado, é uma denúncia de que a pessoa está insegura. Ela mesma não acredita. O que é o proselitista? O proselitista é aquele que a todo custo quer fazer mais um prosélito. Qual que é o sentimento que está dentro dele? A gente pode até especular aqui agora, psicologicamente. Se a pessoa está tentando fazer a cabeça de outro, será que ela está tentando fazer a cabeça do outro mesmo? Ou é a sua própria? Quer dizer, quando a pessoa está insistindo demais da conta para você acreditar em alguma coisa, é porque ela tem dúvidas. Então, cada um prosélito que ela consegue fazer, e a pessoa, então você tem razão mesmo, ele vai para cá pensando assim, não, eu acho que o trem é certo mesmo. Ele está querendo acreditar. E na hora que a pessoa conseguir realmente entender o que ela está estudando, a doutrina que ela está estudando, ela já não tem mais a necessidade, na hora que ela conseguir sentir, é exatamente a evangelização, na hora que ela conseguir já tirar o resultado da compreensão da doutrina, ela já não se importa mais em fazer prosélito. Por quê? Porque o mundo inteiro pode deixar de ser, mas eu sei que eu sou. Eu não preciso mais que o outro seja para que eu me sinta melhor sendo. Tem gente que chega num determinado local, tem 4 pessoas reunidas, e fala assim, nossa senhora, nós estamos numa pior mesmo, porque a nossa religião, o nosso culto não vai para frente. Mas não, o próprio Jesus diz, onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome quer dizer o seguinte, está inteiramente sintonizado com aquilo que ele é, com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele sente. Aí vai ser uma maravilha. E funciona. Não há necessidade mais de fazer prosélito. Zé Amaral, eu gostaria de te agradecer a sua presença aqui, né, nos esclarecendo e contar com a sua presença mais uma vez, o mais breve possível. Eu que agradeço. Nós vamos agora dar os nomes dos ganhadores dos prêmios. Quem ganhou o livro foi a Geralda Rita Campos, do bairro Serra Verde. E quem ganhou
A revista foi o Emilson Cardoso Gonçalves, do bairro Bela Vista. No mais, a gente vai se despedindo, né, desejando a todos um ótimo fim de semana e que a gente possa aproveitar esse fim de semana e pensar um pouco mais nesse tema de hoje, né, sobre realização, sobre evolução, sobre o autoconhecimento e fazer o possível para se perguntar sempre e tentar responder essa pergunta tão difícil, né, que é: quem sou eu? E também o que eu estou fazendo para me conhecer, para me melhorar, e tendo com certeza, né, de que a partir do momento que a gente se melhora, no mínimo a gente vai ser o exemplo para a pessoa que esteja à nossa volta, né? Porque quando ela percebe que a gente está crescendo, que a gente está sendo feliz, ela vai querer fazer o mesmo. Então que Jesus nos abençoe, que a gente tenha um ótimo fim de semana, que a gente pense em tudo isso e que segunda-feira seja um dia bem melhor do que os outros passados, né? Que a gente chegue na segunda-feira percebendo que cresceu um pouco mais, que pensou um pouco mais em nós, na nossa existência e no motivo de tudo que existe no universo. Um ótimo fim de semana para todos.